Bom dia, Promessa Santo Amaro. Nós estamos iniciando hoje uma série de reflexões chamada Deus Sem Filtro, porque nós vivemos hoje num período onde muitas coisas são editadas. Existem pessoas que oferecem cursos de como você editar fotos, editar vídeos. A maioria das coisas que são postadas nas redes sociais tem um filtro. E para quem não tem a habilidade ou não lida com esses termos, a ideia do filtro é quando você, antes de colocar uma foto nas redes sociais, você tem uma opção ali de deixar aquela foto melhor. O seu rosto um pouquinho melhor. Se tiver uma espinha, você pode tirar aquela espinha. E muitas vezes nós mostramos para o mundo, através das redes sociais e dos vídeos, algo que nós não somos. E a proposta dessa série de mensagens é mostrar o oposto. Que existe um Deus que ele não precisa de filtro. Que existe um Deus que ele se apresenta à humanidade da forma que ele realmente é. Então nós iremos ver aqui com base nos atributos de Deus. Ou seja, o que são os atributos de Deus? Existem os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? É aquilo que Deus partilha com a humanidade, como por exemplo, Deus é amor. Então ele requer de nós que sejamos também amorosos. Deus é santo, então ele requer de nós também que sejamos santos. Claro que jamais seremos santos como Deus é, jamais seremos amorosos como Deus é, mas quando atributo, que é algo atribuído a ele, e ele compartilha com a humanidade, naturalmente ele quer que nós sejamos mais parecidos com ele. Quando falamos de atributos incomunicáveis, estamos dizendo que aqueles atributos que Deus não compartilha com ninguém. O que significa dizer que Deus é eterno, ninguém na humanidade é eterno. Deus é onipresente, ou seja, ele está aqui, mas está em outros lugares. Ele está no céu, ele está do outro lado, ele está no outro mundo, em outro mundo. Isso é a onipresença de Deus. Ninguém é onipresente, nem o próprio diabo é onipresente. O outro atributo que Deus não comunica com a humanidade é o fato dele saber de todas as coisas. Ele é ciente, ele sabe, conhece o coração humano, e isso ele não partilha com ninguém. Então, durante esse mês de abril, nós vamos tratar sobre alguns atributos. Claro que não dá para falar sobre todos, mas nós iremos tratar sobre alguns atributos de Deus, comunicáveis e não comunicáveis. E hoje eu quero falar um pouco sobre a soberania de Deus, que trata sobre que há um Deus que governa tudo. Eu quero começar aqui hoje essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Se Deus desse a você um controle remoto, na qual você pudesse controlar a sua vida e controlar tudo aquilo que está ao seu redor, dar pausas em alguns momentos, acelerar outros que você não gostaria de viver, voltar atrás em decisões que você tomou e tentar refazer aquela decisão que você tomou porque você se arrependeu. O que você faria se Deus hoje desse um controle remoto para você? Existe um filme chamado Clique. Esse filme, ele retrata bem isso. Adam Sandler, onde ele interpreta Michael. E Michael é um homem que busca de todas as formas crescer. Ele quer crescer no seu emprego, ele quer ser sócio do seu chefe, e ele tem a sua família. E ele dedica muito esforço para tentar conquistar aquilo que ele mais almeja, que é ser sócio da empresa.
E ele recebe um controle onde ele pode controlar tudo ao seu redor. Ele começa a passar coisas que ele não gostaria de passar. Aparentemente, no início, estava dando tudo certo para ele. Porém, chegou um momento na sua vida que ele começou a perceber que ele não era mais protagonista da sua própria história, mas um coadjuvante. Ele se depara com uma situação onde ele começa a perder os momentos mais importantes da sua família, porque ele está insanamente tentando ser sócio de uma empresa. E ele não percebe que o seu filho cresceu, que o seu filho engordou, que a sua filha cresceu, que a sua esposa, que ele divorciou, que ele não está casado mais com a mesma mulher, que ela está se relacionando com outro, que o seu pai morreu, por passar e pular etapas que ele achava não interessante porque ele estava focado no trabalho. Esse filme, ele retrata muitos de nós hoje aqui. A gente pensa que tem um controle das coisas. A gente se acha o dono das circunstâncias. Imaginamos que as coisas estão aqui, ó, na nossa mão, e que nada foge do nosso controle. Podemos até afirmar que não acreditamos nisso, mas nós agimos como se tivéssemos o controle absoluto de tudo, como se nada fugisse do nosso controle. Mas Deus, Ele não nos fez soberanos. Deus não nos fez eternos. Nós não temos o controle daquilo que nós imaginamos que temos. Nós não temos esse poder, nós não temos esse domínio. Mal cuidamos de nós mesmos. Imagine das circunstâncias que estão ao nosso redor. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Que, apesar de nós, existe um Deus que governa. Existe um Deus que é soberano, que está acima de tudo e de todos. Eu convido você a acompanhar comigo aqui o texto do Salmo 103, verso 19, que ele vai mostrar para nós que Deus está acima de tudo aquilo que nós tentamos controlar. Deus está acima. O salmista diz assim, o músico diz assim: o Senhor estabeleceu, preste atenção aqui, ele diz assim que Deus, Ele mesmo estabeleceu o seu trono lá nos céus. Então, aprove Ele, de acordo com a sua vontade, estabeleceu o seu trono lá no céu. E o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo. Então, Deus toma a iniciativa e estabelece no céu. A questão de ser céu não é só uma questão geográfica, mas a questão de posição de autoridade absoluta. Estar acima de tudo, estar acima de todos. Deus tem o seu trono acima de nós, acima das nossas circunstâncias, acima de tudo. E estar nos céus significa que a perspectiva de Deus, ela está muito além daquilo que nós imaginamos. Deus não se abala quando nós nos abalamos. Deus não se entristece quando nós nos entristecemos com as circunstâncias. Deus não tem medo quando nós temos medo. Deus não fica ansioso quando nós ficamos ansiosos. O trono de Deus está acima de tudo isso. Está acima de tudo isso. O pastor Augusto Nicodemos, ele disse que a doutrina da soberania de Deus nos lembra que há um trono no céu e nele está com Deus, que governa todas as coisas com sabedoria perfeita. Então, o trono de Deus não só está no céu, mas ele governa. E o seu trono é inabalável. O mundo pode entrar em guerra,
Muitas coisas podem entrar em pandemia, mas o reino de Deus, ele não é abalado. Quando nós afirmamos que Deus domina sobre tudo, significa dizer que Deus domina aquilo que nós entendemos, Deus domina aquilo que nós não entendemos, Deus domina aquilo que nós controlamos e Deus domina aquilo que nós não controlamos. Isso é um fato. Deus está acima da ciência, porque foi Ele que estabeleceu as leis da própria ciência. Deus está acima da política, porque é Ele que levanta homens, abate homens em todo o reino do mundo e em toda a sua história. Deus está acima do dinheiro, porque Ele é a fonte de toda a provisão e cuidado. Deus, Ele está acima dos próprios demônios, porque os próprios se submetem à sua autoridade. Eles agem só conforme a permissão de Deus. Deus, Ele está acima de nós mesmos, porque a nossa vida, ela está nas mãos e nos cuidados do soberano Deus. Então esse é um atributo que Ele não comunica, é só dele. Ele é soberano. A política não é soberana. Os homens não são soberanos. O dinheiro não é soberano. Os demônios não são soberanos. Somente Deus tem todo o poder e governa sobre tudo e sobre todos. Ao entender isso, ao entender essa realidade, vale a pena nós fazermos algumas reflexões. Como por exemplo, muitas vezes nós tentamos controlar as coisas e quando elas não estão no nosso controle, nós ficamos desesperados ou podemos ficar desesperados. Ao chegar ao ponto de até esquecer de quem Deus realmente é, porque o desespero ele vem com tudo. O desespero começa a governar o nosso coração. Porque o desejo de Deus não é só governar sobre tudo e todos como Ele faz, mas também governar um trono que existe no nosso coração, que somente Deus deve e pode sentar. Por isso que nós precisamos descansar, entregar, parar de viver como se nós dominássemos as coisas, como se nós tivéssemos o controle das coisas, como se tudo dependesse de nós. Aquela sensação de que o mundo gira ao nosso redor. Nós precisamos parar e entender que a nossa vida, as circunstâncias da nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos problemas, as dificuldades da lida, nós precisamos entregar a esse Deus que governa tudo. Talvez você possa estar perguntando, mas se Deus governa tudo, por que eu preciso entregar? Porque existe algo chamado livre escolha. Você precisa fazer essa entrega a Deus. Deus não nos quer por obrigação, mas conscientes de quem realmente Ele é, um Deus que governa. O próprio Salmo, no Salmo 37, de número 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. O que é o caminho? O caminho que você tem andado, os planos que você tem feito, os sonhos que você tem sonhado, a vida que você tem vivido, entrega a Deus. Confia nele. A ideia é de entregar. E quando você entrega algo para Deus, é admitir a Ele: Senhor, eu entrego porque eu não tenho controle, mas o Senhor tem. Eu posso ser destruído, mas tu não pode ser destruído. Os meus recursos aqui acabam, mas os seus são infinitos.
porque Ele é soberano. Então, o convite aqui é entender que Deus controla o incontrolável na perspectiva humana. E a recomendação é essa: entregar o seu caminho para Ele. E entregar para Deus é tirar o fardo, o peso que existe sobre nós, a demanda que pesa sobre os nossos ombros, a mochila cheia de tijolo. É entregar esse fardo. E apenas não é só entregar. A gente precisa entregar, mas não pedir de volta depois, mas confiar. Eu gosto da expressão do pastor Wayne Cordeiro. Ele é um pastor lá do Havaí. É uma das igrejas que mais cresce nos Estados Unidos. Ele é autor do livro E se o seu combustível acabar? O seu tanque secar. Ele tem uma palavra direcionada a pastores, porque ele passou um período de burnout. E ele tem uma palavra muito forte aos pastores e líderes da igreja pela experiência que ele viveu. E ele escreveu, e ele tem uma frase muito interessante sobre essa questão de reino de Deus, soberania de Deus, quando ele disse que quando perdemos o controle, descobrimos que Deus nunca perdeu dele, o trono continua ocupado. E é por isso que nós somos chamados a confiar, não só entregar, mas também o verbo confiar em Deus. Nós estamos num período hoje de eleições. Nas últimas eleições, muitos cristãos e familiares ficaram até brigados por visões políticas diferentes. Não jantaram mais, não conversaram mais. Aí depois que passou 2 anos que fizeram as pazes, já vão brigar de novo esse ano. É necessário entender sempre que nenhum homem, nenhuma mulher, por mais fiel ou devasso que seja com relação a Deus, jamais trará paz ao mundo. O reino de Deus, o trono de Deus está O reino de Deus hoje não está totalmente na terra, no sentido de reino de terra, mas está no coração do ser humano. Por isso que nós precisamos descansar, não é na política, não é no homem, não é nas finanças. Nós precisamos entender claramente isso e descansar somente naquele que governa sobre tudo, sobre todas as coisas, e Ele é imbatível. É nesse Deus que nós descansamos, é nesse Deus que nós dormimos, é nesse Deus que nós temos paz, é nesse Deus que nós desfrutamos das benesses daquilo que Ele tem para o nosso coração. Por isso que nós devemos descansar, que é entregar e confiar. Falar: Deus, eu não quero de volta. Eu quero viver os planos e sonhos que o Senhor tem para mim, para a minha história. Confia nele. E confiar em Deus não é um cheque em branco. Mas confiar em Deus, de que Ele tratará o nosso coração, para que venhamos viver aquilo que está no coração dele, porque Ele sim, apesar de mim, apesar de você, Ele sim sabe o que faz. Ele sim sabe o que faz. Por isso o convite é: confia nele. O profeta Isaías, ele, no capítulo 46, nos versos 9 ao 10, tem uma palavra direcionada ao seu povo naquele período, à igreja, para nós hoje. Ele diz assim, para mostrar que Ele não é só um Deus que controla e sabe de todas as coisas. Claro que isso acaba entrando um pouco na onisciência, que é um tema que vai ser tratado aqui. Mas Ele não só controla aquilo que para nós é incontrolável, mas Ele tem um plano para nós.
Ele tem um plano, e esse plano não falha. O texto de Isaías diz assim, ó, prestem atenção, eu quando leio a Bíblia, eu gosto de ler assim bem pausadamente, e tentando entender, assim, questionando o texto, né? O que Deus está dizendo aqui? E o texto no verso 9 diz assim, ó, lembrem-se, começa, lembrem-se, traga a memória. Lembrar aqui não é apenas olhar para o passado, mas olhar para o passado dando um zoom nos movimentos de Deus na história. Esquecer de tudo, mas lembrar apenas dos movimentos de Deus na história. E Deus está dizendo aqui, ó, lembre-se das coisas passadas, as coisas muito antigas. Ele não só nos faz lembrar e olhar para o passado dos seus movimentos, mas ele nos faz hoje a parar e pensar e refletir os movimentos dele na nossa vida, na nossa história. Então ele está dizendo para nós assim, lembre-se, traga a memória, faça um exercício e lembre-se das coisas passadas. E ele diz assim, ó, eu sou o seu Deus, eu sou Deus. Ele fala com autoridade, porque ele pode. Ele diz, e vocês não sabem a alegria que eu tenho de estar aqui hoje falando de Deus, dessa forma. Quando ele diz assim, eu sou Deus e não há outro, você pode não ter ídolos na sua casa, aonde você se prostra, mas talvez o dinheiro pode ser o seu ídolo, o seu trabalho pode ser o seu ídolo, o seu negócio pode ser o seu ídolo, a sua família pode ser o seu ídolo. E o que Deus está dizendo para nós assim, não há outro, eu sou Deus e não há outro como eu. É como se Deus falasse para nós assim, eu tenho prerrogativas para dizer isso para vocês. Olha para o passado e veja os meus movimentos. Veja quem eu sou. E aí uma coisa que me chama a atenção, no 10, ele fala assim, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos mais remotos. É importante entender aqui que Deus ele não tem previsão das coisas. Deus não tem previsão. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Porque Ele construiu o plano para nós. Ele sabe. Ele construiu. E o texto continua aqui. O que ainda virá. E digo, o meu propósito, assim diz Deus, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. E quando ele diz aqui essa expressão linda, farei tudo o que me agrada, revela a sua ação eficaz. Ele derruba, ele derruba. Ele levanta, ele levanta. Ele pode destruir, ele pode destruir. Ele pode dar vida, ele pode dar vida. Ele pode serrar os céus, ele pode serrar os céus. Ele pode abençoar, ele pode abençoar. Ele faz tudo aquilo que lhe agrada. Ele pode permitir situações acontecerem no mundo, ele pode permitir. Ele pode dar um basta, ele pode dar um basta. Mas nada, nem Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, pegou Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Deus tem um plano, um propósito que não falha. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, ele profetizou, ele falou em nome de Deus, num período onde os israelitas estavam num cativeiro babilônico. E o pessimismo muitas vezes tomava conta do povo hebreu por causa do cativeiro. Deus, então, sabedor do futuro, ele manda uma mensagem para os exilados dizendo assim, porque eu sei
os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Eu sei. Vocês não sabem, mas eu sei. Mas eu vou revelar a vocês o que eu tenho. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa profecia ali naquele período, Deus estava dizendo para Israel: vocês voltarão para Jerusalém. O lugar de vocês não é na Babilônia. O lugar de vocês não é viver exilado. Mas o olhar humano naquela época era apenas o reinado de Nabucodonosor. Era preconceito dos próprios babilônicos contra os judeus. Olhava ao redor e havia desprezo. Mas Deus envia essa palavra de ânimo. Vocês estão limitados a olhar para a circunstância, mas eu sei o plano que tenho para vós, diz o Senhor. Vocês não continuarão na Babilônia, vocês irão para Jerusalém. E essa era a promessa de Deus. Promessa tal que se cumpriu. Claro que nem sempre nós iremos entender os movimentos de Deus. E Deus não nos deve satisfação disso. Nem sempre. Por mais que muitas vezes seja doloroso para nós, como explicar um servo, uma serva de Deus que hoje tem Alzheimer? Que a própria ciência se limita aos seus conhecimentos para tentar explicar. Um servo, uma serva de Deus que serviu a Deus por anos e se depara numa situação que não lembra de ninguém mais. Isso é mistério. Por mais que nos entristeça, que nós gostaríamos mesmo de saber a resposta e de que Deus desse a solução para esse tipo de situação. Mas isso é mistério de Deus. Entendam, eu não estou espiritualizando. Tem coisas que Deus não vai revelar para nós. E por mais doloroso que seja para nós, precisamos aprender a descansar. Vocês, para quem não sabe aqui, eu perdi a minha mãe há 10 anos atrás. E no ano passado eu perdi meu pai. Não tenho pai, não tenho mãe. E é muito difícil lidar com a perda de alguém que você ama. É muito difícil. Só que nós não sabíamos, a Daniela já estava grávida do Davi. Minha mãe conheceu a Heloísa, mimou a Heloísa, mas ela não conheceu o Davi. E essa é uma das coisas que às vezes inquieta meu coração, porque eu gostaria que a minha mãe conhecesse a sua descendência, conhecesse o neto dela. Mas eu precisei descansar no governo de Deus, porque senão eu ia ficar doido. Questionando. Então, ao invés de questionar, eu preferi me curvar àquele que sabe tudo, que governa sobre tudo, inclusive sobre a morte. Na certeza de que eu tenho, que Ele tem um plano e que um dia eu verei minha mãe novamente. Eu creio nisso, porque o próprio Jesus me prometeu isso, para todos nós. Por isso, aceitemos os mistérios de Deus, porque nem sempre teremos as respostas que nós perguntamos para Ele. João Crisóstomo, que foi um pregador no 4º século, e ele tinha uma postura, nos seus sermões, ele era muito aplicativo. Ele tinha teologia, mas tinha muita aplicação nas suas mensagens. E uma das frases dele sobre o trono de Deus que me chamou a atenção é essa: o trono de Deus não é abalado pelas tempestades da terra, como por exemplo o luto.
como por exemplo o Alzheimer. É dele que vem a paz que acalma o coração. Por isso que eu estou aqui e falo para vocês, eu tenho paz no coração. Ele governa. Ele governa não só todas as coisas, mas eu reconheço que Ele governa o meu coração. Eu quero deixar 3 perguntas aqui para vocês. Eu peço ao Ministério de Louvor, por gentileza, podem subir aqui. 3 perguntas. Você pode se levantar também, por favor? Diante de um Deus que governa tudo, até quando você vai continuar acreditando ou se iludindo que tem o controle da vida? Se eu fosse você, eu anotaria isso aqui. E chegaria em casa e faria um solilóquio, que é conversar consigo mesmo. Até quando você vai continuar? E você precisa perguntar para si mesmo: até quando? É como nós estudamos a lição de hoje, né? Ele está ali, ó, escondidinho, e a gente pensa que não... E a gente está ali com o controle, tentando controlar até o próprio Deus. A segunda pergunta: quantas vezes a circunstância já mostraram que estão além do seu controle? Sabe quando a gente fica doente, fica de cama, e aí você começa a perceber que você fala assim: eu não sou um nada mesmo. Se Deus quiser que eu morra agora, eu morro. Quantas pessoas no ápice da sua forma física morreram? Um infarto, morreram. Entendam bem, saiba separar. Não estou dizendo que não deva praticar esportes. Deve sim, deve cuidar, deve fazer a caminhada, o que cabe a você. Mas quantas pessoas no ápice elas morreram? Quantas vezes você já percebeu que as circunstâncias já mostraram para você que você não tem o controle das coisas? E por fim, você não acha que está na hora de descansar naquele que está no trono e que não perdeu o controle de nada, que está acima de tudo e de todos? Pensem sobre isso.